Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, sempre com as principais informações de Bento Gonçalves e região. Nesta edição você confere com a gente os seguintes destaques. Bento registra mais 2 execuções em menos de uma semana. Secretaria da Educação em Bento abre processo seletivo para a contratação de professores temporários. A MESNI anuncia mudanças na cogestão com o governo do estado. Edição 2021 da FIEMA é transferida para 2023. Contribuinte na malha fina pode contestar valores pela internet. Leitos, respiradores e ocupação da UTI do Hospital Tacchini. Confira os dados atualizados sobre a Covid. Principais destaques desta edição que inicia agora. A terça-feira seguirá com predomínio de tempo seco na região, porém, sem descartar a ocorrência de chuvas ao longo do dia, principalmente na parte da noite. Confira agora a previsão oficial do tempo para a região sul do país, com dados do Climatempo. Nesta terça-feira, a chegada de uma frente fria lentamente por alto mar vai estimular a formação de muitas áreas de instabilidade no Rio Grande do Sul. As pancadas de chuva devem acontecer a qualquer hora em todo o centro-sul gaúcho e há risco para temporais, inclusive na Grande Porto Alegre e na região de Santa Maria. Nas áreas próximas à fronteira com o Uruguai, o dia começa nublado e com chuva, mas aos poucos o sol aparece entre nuvens e já não há mais previsão de chover. E no noroeste gaúcho, o dia será de tempo abafado, com várias pancadas de chuva, mas que intercalam bons períodos de sol. Nas demais áreas da região, o dia começa com bastante sol e deve chover entre a tarde e a noite de forma isolada. A temperatura mínima prevista em Porto Alegre é de 22, máxima de 29 graus, e em Curitiba, mínima de 18, máxima de 31 graus. Para Bento Gonçalves, o Climatempo indica mais um dia em que teremos a presença do sol entre nuvens e, em alguns momentos da tarde, a sensação térmica pode passar dos 38 graus. As chuvas podem ocorrer principalmente à noite. Para esta terça-feira, as temperaturas devem variar entre 19 graus a mínima e 30 graus a máxima. E a gente abre esta edição para falar da vindima, ou seja, daquela época do ano em que a nossa cidade recebe muitos turistas ávidos por provar a uva direto do parreiral e vivenciar momentos ímpares. Entre sexta, sábado e o domingo próximos, a Secretaria Municipal do Turismo promove a Estação Vindima, que, assim como as outras celebrações do Natal, vão acontecer de forma diferente, ainda sob os efeitos da pandemia. Neste ano, não será realizada a tradicional colheita e pisa da uva, com direito à procissão pelas ruas da cidade. O evento será no formato Parada Estação Vindima 2021, com todas as atrações sendo levadas aos moradores e aos visitantes. O secretário de Turismo, Rodrigo Parisotto, destaca que todos terão a oportunidade de vivenciar a tradição do período sem sair do carro. Em nota, ele explica que a população e turistas poderão conferir um pouco da nossa cultura, da nossa música e ainda receberão um cacho de uva ao final do trajeto. Serão realizadas ações na Via Delvino, na Avenida Planalto e nos 4 distritos de Bento. Na sexta-feira, a programação acontecerá na Via Delvino entre 2 e 5 horas da tarde. Às 5h30 será dada a bênção ao parreiral existente na Igreja São Bento e a parada Estação Vindima na Avenida Planalto, das 6 da tarde às 7 da noite. O projeto Em Ritmo de Férias está com inscrições abertas para as modalidades de balé clássico, dança infantil e jazz. Oferecidas de forma gratuita, as atividades serão são voltadas para crianças de 6 a 12 anos, sendo 12 turmas em janeiro e outras 12 turmas em fevereiro, durante o período de férias escolares.
A primeira etapa será realizada entre os dias 11 e 30 de janeiro e a segunda etapa de 1º a 26 de fevereiro. As aulas de jazz dance ocorrerão nas segundas-feiras, as aulas de dança infantil nas terças-feiras e o balé clássico nas quartas-feiras, pela manhã e nas quintas-feiras à tarde. E está chegando a hora do Enem. Este é o exame mais diferente de todos que já foram aplicados até o momento. E não é só pelo formato, mas pela jornada imprevisível que os estudantes, seus professores e familiares enfrentaram para se preparar durante a pandemia. A Gabriele quer fazer medicina e saiu do interior de Sergipe para a capital Aracaju com o objetivo de aprimorar os estudos para o Enem. Mas aí veio o coronavírus e ela teve que voltar para casa. Você está em sala de aula num dia e de repente precisar correr e ir para o interior sem ter internet na minha casa, precisando pegar a internet da minha tia para poder assistir as aulas ao vivo, continuar persistindo no meu sonho, né? E ainda mais agradecendo, porque eu sei que essa não é a realidade da maioria dos vestibulandos, muitos não têm internet. Além da Gabriele, os mais de 5.700.000 estudantes que se inscreveram para o Enem tiveram que se adaptar. Aulas online, problemas com a conexão, ansiedade. E não só os alunos, os professores se reinventaram para conseguir passar todo o conteúdo. Todos tiveram que criar ambientes específicos. A gente teve que se preocupar com iluminação. Veja, as famílias tiveram que cuidar do silêncio, da alimentação, tudo regradozinho no tempo. Para quê? Para que pudesse simular aquele ambiente da escola e que não atrapalhasse o momento de aprendizagem. Todos aprenderam a importância de interagir de verdade no mundo virtual. E houve a ressignificação do espaço de sala de aula. Há poucos dias da prova, só estudar não adianta mais. É preciso respirar, trabalhar as emoções e preparar o corpo para o grande dia. Dormir na mesma hora, acordar na mesma hora, a alimentação zerada, sempre com uma alimentação saudável e fazer atividade física. Então essas questões de base, elas têm que estar em dia para os alunos fazerem uma boa prova, que ali eles vão ter que estar cuidando da própria saúde, cuidando também da saúde dos outros ali. Então, naturalidade e humanização das emoções, no sentido de que todo mundo vai estar sentindo a mesma coisa, está todo mundo dentro do mesmo barco. As provas do Enem iniciam no próximo domingo, dia 17, para quem optou pela forma impressa, sendo que a segunda prova será no dia 24. Os alunos que vão fazer a versão digital do Enem farão as provas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. E até a próxima sexta-feira, dia 15, a Prefeitura de Bento Gonçalves vai manter aberto o processo seletivo para a contratação temporária de professores para a rede municipal de ensino. O processo prevê a contratação de profissionais para 7 diferentes áreas pelo prazo de até 10 meses. O edital oferece vagas para educador infantil, professor dos anos iniciais do ensino fundamental, auxiliar de educação infantil, monitor 2, professor dos anos finais do ensino fundamental nas disciplinas de artes e pedagogo para atuar como supervisor escolar e orientador educacional. Mais informações são obtidas no site da Prefeitura, onde consta o link de acesso para cada uma das funções. Começaram nesta segunda-feira as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet até o dia 22 de janeiro. Confira mais detalhes na reportagem. Também sai hoje o resultado do recurso para quem teve justificativa de ausência no exame de 2019 recusada. É um procedimento obrigatório para quem se inscreveu em 2019, mas faltou a alguma das provas e quer tentar novamente na edição de 2020. Se a justificativa não tiver sido aceita, o participante terá que pagar R$ 40 para se inscrever novamente. O ENSEJA é voltado para jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade regular. É preciso ter no mínimo 15 anos para fazer a prova do ensino fundamental e 18 anos no caso do ensino médio, na data de realização do exame.
A safra da uva já está movimentando Bento Gonçalves e entre os meses de janeiro, fevereiro e março, o movimento de caminhões vai se intensificar em alguns pontos da cidade, principalmente nas imediações das unidades Matriz e Unidade 2 da Vinícola Aurora. Para garantir a segurança e a organização no escoamento da produção, teve início nesta semana a Operação Safra da Uva 2021. Para organizar e disciplinar o trânsito de caminhões, a Secretaria de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana sinalizou rotas específicas para os produtores trafegarem com segurança em direção aos locais de recebimento da safra. A operação conta ainda com o monitoramento do DMT, o Departamento Municipal de Trânsito, para garantir segurança viária a todos os motoristas em Bento. Assim, será alterada provisoriamente a preferência no cruzamento da Rua Assis Brasil com a Rua São Paulo e José Mário Mônaco. Os veículos que transitam pela Assis Brasil, sentido centro, bairro São Francisco, ao chegar na esquina com a José Mário Mônaco, deverão parar e dar preferência aos veículos que seguem oriundos pela Rua São Paulo. O coordenador de Políticas Públicas de Trânsito em Bento Gonçalves, Evandro Flores, ressalta que os trechos foram pensados em conjunto com as equipes, visando diminuir os transtornos. Ele ressalta que as modificações são temporárias, mas requerem atenção, respeito à sinalização e a colaboração de todos. A edição deste ano da FIEMA, a Feira de Negócios, Tecnologia e Conhecimento em Meio Ambiente, foi transferida para 2023 e está marcada para aquele ano nos dias 9, 10 e 11 de maio. Marcada para o mês de abril do ano passado, a feira aconteceria em maio próximo em função das restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Ao adiar para 2023, a organização prevê melhor aproveitamento das oportunidades oferecidas na feira, tanto para expositores quanto visitantes. O presidente da FIEMA, Jonas Brevia, entende que o atual momento não seria favorável para que a feira ocorresse com a desenvoltura necessária, podendo comprometer a geração de negócios. Outra ponderação diz respeito às questões do bem-estar de expositores, visitantes e equipes de trabalho, uma vez que o processo de imunização contra a doença depende da agilidade no acesso à vacina, ainda sem um cronograma claramente definido pelos órgãos competentes. Para a 9ª edição da feira, em 2023, a organização já começa a estudar alternativas de inovação a fim de agregar dinamismo extra aos encontros, tendo a geração de negócios e a transmissão de conhecimento como dois importantes pilares. E desde a semana passada, o contribuinte que caiu na malha fina do imposto de renda pode contestar os valores lançados no Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, o ECAC. A defesa poderá ser apresentada de maneira inteiramente virtual, sem a necessidade de comparecimento a uma unidade de atendimento do fisco. Primeiramente, o contribuinte deve acessar o sistema e-Defesa para preencher o formulário de impugnação. Além de validar a notificação de lançamento, o formulário apresenta as opções de alegações mais comuns para cada infração, o que facilita a redação da defesa. O sistema também identifica os documentos a serem entregues ao fisco, o que facilita o processo e agiliza o julgamento. Quem pagar os valores da notificação de lançamento em até 30 dias tem direito a desconto de 50% sobre o valor da multa. O parcelamento possibilita desconto de até 40%. O ECAC pode ser acessado de duas formas: pelo certificado digital e pela digitação do número do CPF e do código de acesso. Informações sobre a impugnação da notificação de lançamento do imposto de renda podem ser obtidas no portal do Governo Federal. A gente faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações aqui no Jornal TV Com.
Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Óculos de sol com grau. Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão, Mercadão, Mercadão dos óculos. O Plano Nacional de Vacinação contra a Covid já está em fase de elaboração. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recebeu o pedido do uso emergencial da Coronavac e também do imunizante desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca. Mais informações a gente confere na reportagem. A Anvisa já fez a triagem inicial da documentação enviada pela Fiocruz para a autorização de uso emergencial da vacina aí da Oxford. A partir de agora, a equipe técnica vai se aprofundar na análise desses dados e dessas informações. Quanto à vacina Coronavac, após receber a documentação, a Anvisa avaliou que ainda faltam dados aí complementares para aprovar também a autorização de uso emergencial. O Instituto já foi comunicado e já foi discutido com os técnicos da Anvisa um cronograma para envio desses dados. Segundo a Anvisa, esses dados são essenciais para a certificação da confiabilidade do estudo. E ainda falando sobre vacina, Renata, o governo federal já adquiriu 354 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. A expectativa é iniciar a vacinação aí já nesse mês de janeiro. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Gabriela Noronha. O Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 vai contar com um conjunto de vacinas produzidas por instituições brasileiras em parceria com laboratórios internacionais. Ao todo, estão previstas até 354 milhões de doses, com destaque para o imunizante da Fiocruz, em conjunto com a empresa AstraZeneca e a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Serão 210 milhões de doses em 2021. O Brasil é o único país da América Latina com parque fabril, parque industrial de fabricação de vacinas em grande porte. A relação com a Fiocruz, ela é diária, ela é uma fundação do Ministério.
O governo brasileiro firmou ainda convênio para a compra de 42 milhões de doses do consórcio COVAX Facility, conduzido pela Organização Mundial de Saúde, que reúne 160 países e 10 laboratórios. Há ainda a possibilidade de utilização da vacina russa, a Sputnik, e outras 100 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan, em parceria com a empresa Sinovac. A vacinação será gratuita e voluntária. As doses serão distribuídas para todo o país de forma simultânea e considerando a população de cada estado. A previsão é que as doses comecem a ser aplicadas ainda neste mês de janeiro em 38 mil salas de imunização espalhadas por todo o Brasil. Nós ofereceremos vacina grátis e voluntária no que depender do Ministério da Saúde e da Presidência da República para todos os brasileiros, independentemente de plano de saúde ou não. E mais uma vez o portal do Governo do Estado mostra a redução no número de leitos ocupados por pacientes com Covid internados na UTI do Hospital Tacchini. No entanto, há mais pacientes internados com a doença, porém sem a necessidade de estar na UTI. Dos 45 leitos existentes, 34 estavam sendo utilizados até o início da tarde desta segunda-feira, ou seja, 75,6%. Dos leitos ocupados por pacientes com Covid, o total chegava a 20. E deste total, 23 são destinados ao SUS e 22 para convênios. Quanto à utilização do uso de respiradores destinados ao tratamento da Covid em Bento, o número também oscilou em relação aos dados da última sexta-feira. Dos 84 leitos fora da UTI existentes, houve um leve aumento em relação ao boletim de sexta. No início da tarde, eram 29 leitos sendo usados, ou 34% da capacidade ofertada. Os dados quanto à utilização de respiradores chegava a 44%, sendo 20 aparelhos utilizados. Os dados que constam no portal covid.saude.rs.gov.br referentes a Bento Gonçalves possuem dados do Hospital Tacchini e da Secretaria Municipal de Saúde. E a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a AMESNE, conseguiu modificar o sistema de cogestão com o governo do estado. Enviado para o Palácio Piratini na semana passada, o documento poderá ser adotado pelos municípios da macro-região através de publicação de decreto executivo nos portais da internet dos mesmos, juntamente com o modelo. O presidente da AMESNE e prefeito de Cotiporã, José Carlos Breda, explica como se dará o novo modelo de cogestão na Serra. A partir desse final de semana e dessa semana, os municípios da Serra Gaúcha, os 49 que pertencem a toda a região da saúde, poderão adotar os modelos de distanciamento no modelo de cogestão, ou seja, um modelo próprio desenvolvido pela AMESNE, aprovado pelo governo do estado, em que, quando a nossa região estiver em bandeira preta, adotando o protocolo de cogestão, serão os protocolos de bandeira vermelha. E quando estivermos em bandeira vermelha, podemos adotar os protocolos de bandeira laranja. Como isso funciona? Os prefeitos, prefeitas da nossa região devem publicar um decreto assumindo ou adotando o modelo de cogestão e publicar no seu site juntamente com os protocolos que são disponíveis tanto no site da AMESNE quanto no governo do estado, e os prefeitos também receberam, para que a população possa acompanhar e, a partir disso, adotar um novo modelo. Isso pode ser feito, inclusive, a partir de hoje, segunda-feira, porque nós não fizemos recurso, desta vez, de bandeira vermelha para laranja, tendo em vista que, felizmente, já temos aprovado esse novo protocolo que nos possibilita isso. Com a aprovação do novo modelo de cogestão pelo governo do estado, não há mais a necessidade da Serra Gaúcha apresentar recurso quando a região estiver em bandeira vermelha. Isso garante mais segurança aos prefeitos dos 49 municípios, evitando o fechamento de empresas, principalmente aquelas ligadas ao comércio.
E aconteceu nesta segunda-feira a posse do novo Conselho de Consumidores da RGE, a Rio Grande Energia. O encontro, realizado de forma presencial e também virtual, referendou o nome de Valdir Matos como presidente do colegiado. Ele fala um pouco sobre o Conselho da RGE. Bom, o Conselho de Consumidores da RGE Sul tem por objetivo manifestar-se sobre tarifas de energia, sobre a qualidade do fornecimento e também pela qualidade do atendimento, né? Inclusive essa é uma bandeira forte dessa diretoria, desse conselho que já vem atuando há mais tempo. Interagir também em conflitos entre as classes, porventura venha acontecer, sejam por demandas da própria ANEEL, sejam por demandas das entidades ou das classes representadas, assim como também pelos consumidores. Representar as classes consumidoras e também os consumidores diretamente, quando exigidos a participação ou por iniciativa do próprio Conselho. Na madrugada desta segunda-feira foi registrada a segunda execução do ano em apenas 5 dias em Bento Gonçalves. Após a morte de 4 homens na última quarta-feira, 2 homens foram mortos no bairro Vila Nova 2. Com isso, a capital do vinho chega a 6 mortes violentas em apenas 11 dias de 2021. De acordo com informações de moradores das proximidades, as mortes ocorreram por volta da 00:30 na rua Arlindo Menegotto. Silas Furtado Pereira, 21 anos, era morador do bairro Eucaliptos e teria ido até o bairro Vila Nova 2 para um acerto de contas com Dayan Cachoeira, de 33 anos. Pereira estava acompanhado de alguns amigos quando encontrou Cachoeira na rua. Eles efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a Cachoeira, que morreu no local. Logo em seguida, alguns amigos de Cachoeira conseguiram capturar Silas Pereira, executando-o a pedradas ainda na mesma rua. Conforme a Brigada Militar e a Polícia Civil, a violência da morte foi tão grande que Pereira ficou com o rosto desfigurado, tendo sua identidade confirmada apenas por peritos do Instituto Geral de Perícias. Tanto Dayan Cachoeira quanto Silas Pereira tinham antecedentes criminais. Eles eram de grupos rivais e já tinham um histórico longo de envolvimento em ocorrências de brigas e tentativas de homicídio. Policiais da Brigada Militar realizaram 2 prisões por tráfico de drogas em Bento Gonçalves em menos de 24 horas. 3 pessoas foram presas na ação, além de drogas e vários objetos terem sido apreendidos. As prisões ocorreram nos bairros Maria Gorete e Borgo. A primeira delas ocorreu no final da tarde da sexta-feira, dia 8, quando, em patrulhamento de rotina, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Eles abordaram um homem de 23 anos que tinha em seu poder 38 pedras de crack, 6 buchas de cocaína, R$ 210 em dinheiro e 11 porções de maconha para venda. O rapaz foi identificado como um apenado do Presídio Estadual de Bento Gonçalves, que cumpria pena no regime semiaberto pelo crime de tráfico de drogas e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele foi conduzido até a delegacia de polícia e, posteriormente, recolhido novamente ao presídio. A segunda prisão ocorreu no sábado, no bairro Maria Gorete. Os policiais patrulhavam as proximidades de uma residência usada para comercialização de entorpecentes. Ao perceber a aproximação da Brigada Militar, um homem pulou pela janela e fugou do local. Nas buscas, os policiais localizaram 10 porções de cocaína, uma porção de maconha, dinheiro em espécie, diversos plásticos para embalar drogas e 2 câmeras de monitoramento. Em ação contínua da Brigada Militar, os policiais da Força Tática abordaram um veículo GM Astra com placas de picada café, onde estava um casal que ia comprar parte das drogas. Os 2 foram conduzidos para a DPPA, juntamente com os demais objetos apreendidos na residência. E no esporte, o Esportivo deu o pontapé inicial para a temporada 2021 nesta segunda-feira, quando ocorreu a apresentação oficial do elenco.
Também teve início a pré-temporada alviazul no estádio Montanha dos Vinhedos. A equipe Bento Gonçalvense, comandada pelo técnico Luiz Carlos Vinck, vai começar os trabalhos com 18 atletas, dos quais 8 já foram anunciados oficialmente pelo clube. De acordo com o gerente de futebol do Esportivo, Luiz Fernando Hanecker, o clube já conta com 90% do elenco fechado para esta temporada. No entanto, somente 18 atletas, os quais já assinaram contrato com o clube, vão se apresentar para o início dos trabalhos. A montagem ela foi feita em cima de alguns critérios, a questão técnica, física, emocional, né, de alguns atletas que já haviam trabalhado comigo, que a gente sabe que dão uma resposta positiva, né, para que nós possamos o mais rápido possível ter um entrosamento adequado, uma equipe competitiva, uma equipe aguerrida em campo para representar bem a instituição esportiva, né. Então isso é o que importa. Então o planejamento foi bem executado, nós estamos ainda dependendo de mais, tem 2 atletas que vão chegar, amanhã chega um, que é o Wesley, atacante, na quarta-feira tem o Anchieta, o volante, temos que ver a situação do Anchieta, ainda temos a questão de mais um atacante e mais um lateral direito talvez, né? Então nós estamos aí em aberto ainda para negociação. E nós temos o Anderson, goleiro também, que está no Figueirense, que se apresenta no final do mês. Esse grupo tu acha já suficiente para a disputa do Gauchão, Copa do Brasil e uma possível Série D mais na frente? Nós temos uma qualidade muito boa no grupo, né? Nós temos um grupo enxuto no momento. Se nós entendermos que na pré-temporada a gente tem alguma dificuldade, nós vamos deixar ainda aberto, né, para trazermos uma ficha ou outra, né? Então, o mais importante agora no momento é avaliar os atletas no dia a dia, né? Coisa que eu conheço a maioria, né? Para que a gente possa formatar uma equipe o mais rápido possível. Com certeza pode esperar muito empenho, né? Que é desde, bem dizer, 2015, 2016 que a nossa diretoria está. Então, tu sabe, comprometimento, empenho, grupo de atletas, então um grupo muito forte, jogadores empenhados, imbuídos no mesmo objetivo, né, de vencer. Então acreditamos que esse ano será um belo ano para a gente, no Clube Esportivo, e esse retorno ao celeiro, né, ao futebol, principalmente ao futebol nacional, né. Qual foi o critério utilizado para a contratação desses jogadores? O que vocês acertaram com o Vinck para formar esse elenco que é respeitável, podemos dizer assim, muito forte? Primeiramente, então, que nem falei, sentamos com toda a direção, com a comissão técnica, né? Definimos um teto. Então a gente tem um teto, né? A gente trabalha sempre em cima de orçamento, né? Conforme eu falei, desde 2016. Então, definindo um orçamento que a gente tinha, trabalhamos em cima dessas peças cruciais aí, né? Acredito que formamos um grupo muito técnico, principalmente, né? E o pessoal bem disposto a crescimento e a vencer, né? Muito feliz, primeiramente, em poder estar aqui, né? Novamente, né? Não foi um ano pessoal que eu queria, né, que eu gostaria, mas são coisas que acontecem na nossa profissão e muito motivado, né, hoje a partir do momento que chegamos ali no vestiário e vimos as peças que tinha aqui, os nomes que tinha, né, juntamente com a comissão, a motivação aumentou, né, agora é trabalhar firme, trabalhar muito forte para que a gente possa alcançar os objetivos, né, maiores como foi o de 2020. Em relação para ti, principalmente, teu objetivo pessoal para esse ano, além do clube, qual será? Eu quero jogar, né? Eu quero primeiramente estar 100%, né? Para poder ajudar o clube, né? Que me amparou, né? No momento, acho que mais difícil da minha carreira, né? Então, eu estou muito forte mentalmente. Esses meses me fez ficar muito forte mentalmente. Me preparei em casa, né? Para que eu pudesse chegar na pré-temporada bem, né? Em condições de estar com o grupo mais ou menos, porque eles viam também a atividade, né? E o meu pensamento é esse, meu pensamento é primeiramente poder estar 100% para poder ajudar o esportivo. O período de preparação para o Campeonato Gaúcho e para a Copa do Brasil se estendem até o dia 28 de fevereiro. Nesse mesmo dia, inicia o Campeonato Gaúcho, quando o Esportivo estreia em casa, jogando contra o São José de Porto Alegre.
Estas então as informações do nosso jornal TV Com, nesta edição que tem reprise amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. E você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS.